Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. Quero convidá-la a fazer a inscrição se ainda não fez. É importante para nós que aqueles que assistem os nossos vídeos estejam inscritos. Isso vai nos ajudar muito. Depois da inscrição, não deixe de clicar no sininho, que está logo abaixo dos vídeos, né? Esse sininho, ao ser clicado, ele vai permitir que você seja comunicado, avisado toda vez que a gente faz uma nova publicação. Além disso, quando assiste um vídeo, gostou, não deixe de clicar no like, porque isso é importante para que a gente consiga crescer com o canal. Faça os seus comentários, os comentários são importantes, porque através deles é que nós conseguimos perceber se nós estamos atingindo as expectativas de vocês, se os assuntos que a gente está, os assuntos que estão sendo abordados são assuntos do interesse de quem acompanha o canal, tá? Então é importante o seu comentário. O assunto de hoje é um assunto bem interessante, que quais são as interações dos órgãos Anfu sob a perspectiva dos 5 movimentos. Esse é o assunto de hoje. Vamos lá! Pois bem, então quais são os 5 movimentos? Os 5 movimentos, eles estão representados em fogo, terra, metal, água e madeira. Esses movimentos também são entendidos como elementos. Eu prefiro chamar de movimentos porque eu entendo esse conceito como algo muito dinâmico, e chamar de movimento eu acho que é mais adequado, tá? Porque exatamente os 5 movimentos, ele representa todas as interações que nós temos no universo. E o foco da nossa discussão aqui é a aplicação dos 5 movimentos dentro da fisiologia Zanfu, ou considerando aí todos os órgãos e vísceras, como eles se relacionam, como nós podemos entender essas relações, essas interações, sob a perspectiva dos 5 movimentos. E para que a gente possa iniciar essa discussão, porque essa discussão ela é longa, né? Mas para que a gente possa iniciar essa discussão, é importante primeiro entender como isso está organizado. Então, já falei dos movimentos, só que agora, dentro do movimento fogo, quem nós temos? Nós temos lá no movimento fogo, coração como órgão yin, intestino delgado como órgão yang, ou, sendo órgão yang, nós podemos chamar também de víscera. Todo yang pode ser chamado de víscera. Então, coração, intestino delgado. Além disso, nós temos pericárdio como yin e triplo aquecedor como yang. Então, no movimento fogo, nós temos 4 órgãos e tecidos aí, porque o pericárdio ele não é considerado um órgão, mas um tecido que reveste o coração, né? Mas nós temos 4 elementos orgânicos aí, vamos chamar assim, ou como vocês quiserem, que compõem o movimento fogo. Depois nós temos o movimento terra. No movimento terra nós temos baço como órgão yin e estômago yang. Estômago então seria a víscera, né? Então, baço, estômago. No movimento metal nós temos pulmão como yin e intestino grosso como yang. No movimento água, nós temos rim e bexiga. Rim, órgão yin, bexiga, uma víscera, órgão yang. E para finalizar, no movimento madeira, nós temos
fígado como sendo um órgão yin e vesícula biliar como sendo um órgão yang, logo uma víscera, tá? Então aí nós temos dentro de cada um desses movimentos os seus respectivos órgãos e vísceras. E aí vem o entendimento das relações desses órgãos dentro desses movimentos, como acontece. E para entender isso, nós temos que entender que dentro dos 5 movimentos, nós temos 2 movimentos que são considerados harmônicos, são considerados naturais, normais que existam. Eles são ciclo de geração e ciclo de controle. Esses 2 ciclos são considerados harmônicos. Porém, nós temos os movimentos que são desarmônicos, ou as interações que são desarmônicas. Então, interações harmônicas, nós temos a geração, o ciclo de geração e o ciclo de controle. São interações harmônicas. E as desarmônicas, nós temos o excesso de controle, ou a lesão, que é um padrão, como já está dizendo, um padrão de excesso. E nós temos um padrão de deficiência, que é a falta de controle, logo provoca uma contradominância. Então nós temos lesão por excesso de controle e a contradominância pela deficiência, pela falta de controle. Então são 2 movimentos, 2 interações consideradas desarmônicas. E aí, como isso a gente pode exemplificar dentro desse universo de órgãos e vísceras? Então nós temos lá, se eu começar pelo movimento madeira, nós temos que madeira no ciclo de geração, madeira é mãe de fogo, logo fígado. Se eu olhar os órgãos inicialmente, fígado é mãe de coração. Existe uma relação de geração entre fígado e coração. E eu já adianto que a principal relação aí é com Xue. Quando eu tenho uma deficiência de Xue lá no coração, certamente a mãe, fígado, está deficiente, porque há uma relação importante entre fígado e coração dentro desse ciclo de geração, tá? Depois nós temos, se fígado, que é madeira, é mãe de fogo, que nós temos lá o coração, e aí entendam a víscera correspondente fazendo a mesma participação. Eu estou citando só os órgãos yin inicialmente, mas há uma relação também dos órgãos yang, uma relação mais secundária, porque os órgãos yin, eles são aqueles que comandam, na verdade, tá? Mas coração é mãe de coração, que é movimento fogo, é mãe de terra. Fogo é mãe de terra, logo coração é mãe de baço. Então, o Qi do coração, ele auxilia o movimento de transporte do baço. Isso é um exemplo nessa relação de geração, tá? Então, fogo é mãe de terra, logo, coração é mãe de baço. Se eu pensar no baço, baço é mãe de pulmão. Então eu tenho terra é mãe de metal, terra é mãe de metal, logo baço é mãe de pulmão. É o baço quem fornece matéria-prima para que o pulmão possa produzir Qi, certo? Então, a relação importante de geração entre baço e pulmão, como exemplo, a gente pode dar esse exemplo importante. Baço fornecendo matéria-prima para que pulmão possa produzir Qi.
Depois nós temos uma outra relação de pulmão, que é metal, com água, rim, tá? Pulmão, metal, com água, rim. O pulmão, como sendo aquele que produz o Qi, ele fornece para o rim a matéria-prima para produzir Yuan Qi, para produzir o Jin, a essência pós-celestial. Então ele abastece esse rim de matéria-prima para que ele possa, no caso aí, garantir a essência do rim, né? Complementar a essência do rim. Então essa é uma relação de geração. Depois nós temos o movimento água, que é mãe de madeira, fechando o ciclo que nós iniciamos no movimento madeira. Então, logo, madeira sendo mãe, água sendo mãe de madeira, água é rim e madeira, nós temos lá o fígado. Então, toda deficiência de Shui ou de Yin, de fígado, tem uma relação importante com rim. Exatamente porque o rim é quem vai fornecer, tanto na produção de Shui, lá no fígado, fornecer Jin do rim, mas ele vai fornecer sempre Yin, né? O rim fornece sempre Yin para que o fígado consiga se manter. Então essa é uma relação de geração. Depois nós temos, eu estou considerando aqui as relações consideradas normais, harmônicas, que é o que a gente interessa nesse primeiro momento. Depois existe uma relação, uma relação de controle, ainda harmônica, onde fígado vai controlar terra, que por sua vez controla água, que por sua vez controla fogo, que por sua vez controla metal, que por sua vez controla madeira. Se a madeira controla a terra, eu estou falando de fígado numa relação harmônica com baço, tá? Baço estômago, fígado, numa relação harmônica com baço. O baço, numa relação de controle com o rim, uma relação harmônica baço-rim, pensando em controle. Rim, coração, relação harmônica, rim-coração, uma relação de controle. O rim controlando esse coração e como o rim cumpre esse importante papel aí para que um fogo, por exemplo, não seja gerado lá no coração. O coração numa relação de controle com o pulmão. Muitas vezes, se esse coração tem o tal fogo aí, ele pode lesionar esse pulmão exatamente por quê? Pelo excesso que ele manifesta, lesionando, secando os fluidos, né, desse pulmão. Isso pode ocorrer numa condição de fogo no coração, mostrando aí uma relação que no caso aí seria desarmônica, tá? Mas de um excesso de controle. Agora, se o coração tem como obrigação controlar o pulmão para que ele possa trabalhar normalmente, o pulmão do movimento metal vai controlar madeira. O pulmão controlando o fígado. Não é uma relação muito comum, né? Do pulmão conseguir controlar o fígado. Normalmente é uma contradominância. Mas é papel do pulmão cumprir essa tarefa de controlar o fígado. E aí nós fechamos um ciclo na relação de controle. Esses são alguns exemplos. Mas nós vamos ficando por aqui com alguns exemplos de interações aí dos 5 movimentos. Até um próximo vídeo com um novo tema. Abraço a todos, até lá.